Um dia, os germes produzidos pela bioengenharia vão escapar do laboratório e devastar o mundo. Como não é possível recapturar essas formas de vida, elas podem se proliferar sem controle e desencadear uma epidemia mortal em todo o planeta, pior que as pestes da Idade Média. Biotecnologia pode até alterar a evolução humana, criando várias espécies separadas e desiguais, que ameaçarão a noção de igualdade, que é a verdadeira pedra fundamental da democracia. Um dia, os nanorobôs podem enlouquecer e expelir grandes quantidades de gosma cinzenta, que asfixiariam todas as formas de vida. Como esses nanorobôs digerem matéria comum para criar novas formas de matéria. Os defeituosos podem se descontrolar e digerir boa parte da Terra. Joy Escreveu: certamente, a gosma cinzenta seria um fim deprimente para a aventura humana na Terra, muito pior que o fogo ou o gelo, e pode-se originar de um simples acidente de laboratório. Ups! Um dia, os robôs vão dominar e substituir a humanidade. Ficarão tão inteligentes que vão simplesmente descartar os humanos. Seremos apenas uma nota de rodapé na história da civilização. Os robôs nunca serão nossos filhos. Nesse caminho, a humanidade pode estar perdida. Ele escreveu. Joy afirmou que os perigos deflagrados por essas três tecnologias reduzirão a migalhas os perigos trazidos pela bomba atômica nos anos 1940, quando Einstein avisou que a tecnologia nuclear tinha o poder de destruir a civilização. Tornou-se terrivelmente óbvio que nossa tecnologia superou nossa humanidade. Mas a bomba atômica foi construída por um grande programa governamental que podia ser estritamente regulamentado, ao passo que essas novas tecnologias são desenvolvidas por empresas privadas com uma regulamentação fraca, se é que tem alguma, argumenta Joy. Ele concorda que, em curto prazo, essas tecnologias podem aliviar alguns sofrimentos, mas, em longo prazo, os benefícios serão suplantados pelo fato de poderem desencadear um Armagedon científico capaz de aniquilar a raça humana. Joy chegou ao ponto de acusar os cientistas de egoísmo e ingenuidade por tentarem criar uma sociedade melhor. Ele escreveu: uma boa sociedade e uma Vida boa são parte da utopia tradicional. Uma vida boa envolve outras pessoas. Essa utopia tecnológica apela para não vou ter doenças, não vou morrer, vou enxergar melhor e ser mais inteligente, e por aí vai. Se disséssemos isso a Sócrates ou a Platão, eles dariam uma gargalhada. Ele conclui afirmando: penso que não é exagero dizer que estamos beirando a total perfeição do mal extremo, um mal cujas possibilidades vão muito além do que as armas de destruição em massa legaram aos Estados-nação. Qual é a conclusão? Algo como a extinção, ele adverte. Como era de se esperar, esse artigo detonou controvérsias explosivas. O artigo foi escrito há mais de uma década. Em termos de alta tecnologia, é uma vida inteira. Hoje, em retrospecto, é possível considerar certas previsões dele. Relendo o artigo numa perspectiva atualizada, vemos claramente que Bill Joy exagerou muitas das ameaças dessas tecnologias, mas também incitou-os cientistas a encarar as consequências éticas, morais e sociais de seus trabalhos, o que é sempre bom. E esse artigo deu origem a uma discussão sobre quem somos nós. Ao desvelar os segredos moleculares, genéticos e neurais do cérebro, não desumanizamos de certa forma a humanidade, reduzindo-a a um monte de átomos e neuroníos? Se fizermos um mapa completo de todos os neuroníos do cérebro e de todos os percursos neurais, não estaremos dissolvendo o mistério, a magia de quem somos nós? Uma resposta a Bill Joy. Em retrospecto, as ameaças da robótica e da nanotecnologia estão mais distantes do que Bill Joy supôs, e eu diria que, com as devidas advertências, podemos tomar uma série de contramedidas, como vetar pesquisas que levem à fabricação de robôs incontroláveis, inserir chips que os façam parar quando se tornarem perigosos, e criar dispositivos de emergência que imobilizem todos eles em caso de necessidade. Mais imediata é a ameaça da biotecnologia, em que há um perigo real de vazamento de biogermes dos laboratórios. Na verdade, Ray Kurzweil e Bill Joy escreveram um artigo criticando a publicação do genoma completo do vírus da gripe espanhola de 1918, um dos germes mais letais da história moderna, que
Matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Os cientistas conseguiram remontar o vírus, já exterminado, examinando os corpos e sangue das vítimas e sequenciando seus genes. Depois, publicaram na internet. Já existem formas de proteção contra o escape de vírus perigosos, mas ainda faltam medidas para fortalecer tais salvaguardas e aumentar a segurança. Por Exemplo: se um novo vírus irromper em algum lugar distante, aqui na Terra, os cientistas precisam encontrar uma maneira rápida de isolar esse vírus num local remoto, sequenciar seus genes e preparar uma vacina para evitar a disseminação. Implicações para o futuro da mente. Esse debate tem também um impacto direto no futuro da mente. no momento, a Neurociência ainda é muito primitiva. Os cientistas podem ler e gravar em vídeo pensamentos simples do cérebro vivo, registrar algumas lembranças, conectar o cérebro a braços mecânicos, habilitar pacientes paralisados a controlar máquinas. Ao seu redor, silenciar regiões cerebrais específicas via magnetismo e identificar, nas doenças mentais, as regiões do cérebro que funcionam mal. Nas próximas décadas, porém, o poder da neurociência pode se tornar explosivo. Pesquisas em andamento estão no limiar de novas descobertas científicas que nos deixarão boquiabertos. Um dia será rotina controlar objetos, usando apenas o poder da mente, gravar lembranças, curar doenças mentais, aumentar a inteligência, entender cada neurônio, criar cópias de dados do cérebro e se comunicar por telepatia. O mundo do futuro será o mundo da mente. Bill Joy não duvidava do potencial da tecnologia para aliviar o sofrimento. Humano. O que o horrorizou foi a possibilidade de indivíduos privilegiados levarem a uma cisão da humanidade. Em seu artigo, ele pinta uma distopia deprimente, em que uma pequena elite terá maior inteligência e aprimoramento dos processos mentais, enquanto as massas viverão na ignorância e na pobreza. Ele temia que a raça humana se dividisse em duas, ou até que deixasse. Totalmente desehumana. Mas, como observamos, quase todas as tecnologias são no início muito caras. E, portanto, exclusivamente para os ricos. Devido à produção em massa, à queda do custo dos computadores, à competição e ao transporte mais barato, as tecnologias acabam chegando aos pobres também. Essa foi a trajetória do fonógrafo, rádio, TV, PC, laptop e telefone celular. Longe de criar um mundo de uns que têm e outros que não têm, a ciência é o motor da prosperidade. De todos os recursos que a humanidade utiliza, desde o início dos tempos, o mais forte e produtivo tem sido a ciência. A incrível riqueza que vemos por toda parte resulta diretamente da ciência. para entendamos como. A tecnologia reduz, e não acentua, os abismos sociais, basta lembrar como nossos ancestrais viviam até 1900. A expectativa de vida nos Estados Unidos era De 49 anos. Muitas crianças morriam na primeira infância. A comunicação com os vizinhos era feita por gritos na janela. O correio chegava a cavalo, quando chegava. A medicina era a base de poções mágicas. Os únicos tratamentos que funcionavam eram as amputações, sem anestesia, e a aplicação de morfina para aliviar a dor. A comida se estragava em poucos dias. Não havia saneamento. Es Doenças eram uma ameaça constante. E a economia só dava conta de alguns ricos e uma pequena classe média. A tecnologia mudou tudo. Não precisamos mais caçar para comer. Basta ir ao supermercado. Não precisamos carregar sacos pesados de mantimentos. Basta levar até o carro. Na verdade, a maior ameaça da tecnologia, que mata milhões de pessoas, não são robôs assassinos, nem nanorobôs enlouquecidos, é nosso estilo de vida displicente, que criou níveis quase epidêmicos de diabetes, obesidade, doença cardíaca, câncer, etc. E esse problema é auto-infligido. Vemos isso também em nível global. Nas últimas décadas, pela primeira vez na história, o mundo testemunhou centenas de milhões de pessoas saindo de uma Pobreza opressiva. No panorama geral, vemos uma parcela significativa da raça humana deixando para trás as condições precárias de fazendas de subsistência, para fazer parte da classe média. As nações ocidentais levaram séculos para se industrializar, e, no entanto, a China e a Índia fizeram isso em poucas décadas,
graças à difusão da alta tecnologia. Contando com a tecnologia sem fio e a internet, essas nações podem ultrapassar países mais desenvolvidos que tiveram todo o trabalho de instalar redes elétricas nas cidades. Enquanto o Ocidente se debate com uma infraestrutura urbana antiga, decadente, as nações em desenvolvimento estão construindo cidades inteiras com uma brilhante tecnologia de última geração. Quando eu era aluno de doutorado, meus colegas na China e na Índia tinham que esperar meses para receber publicações científicas pelo correio. Quase não tinham contato direto com cientistas e engenheiros ocidentais, porque poucos podiam se dar ao luxo de viajar para cá. Isso travava muito o fluxo da tecnologia, que se movia a passos extremamente lentos naquelas nações. Hoje os cientistas podem ler os artigos de colegas assim que são publicados na internet e colaborar com cientistas do mundo todo via e-mail. Isso acelerou muito o fluxo de informações. E com essa tecnologia vem o progresso e a prosperidade. Ademais, não está claro por que um certo aprimoramento da inteligência provocará uma cisão catastrófica da raça humana, ainda que muitos não possam arcar com o custo dos procedimentos. Para a maioria, ser capaz de resolver equações matemáticas complexas ou ter memória perfeita não é garantia de um salário melhor, de maior respeito por parte dos colegas ou de maior popularidade entre o sexo oposto, que são incentivos para muita gente. O princípio do homem. Das Kevanas triumpha sobre cerebros turbinados. Como diz o Dr. Michael Gazzaniga, a ideia de que estamos remexendo em nossos órgãos preocupa muita gente. E, afinal, o que faremos com a inteligência? Expandida? Vamos usá-la para solucionar problemas, ou só para fazer listas maiores de cartões de Natal? Mas, como vimos no capítulo 5, trabalhadores desempregados podem se beneficiar, reduzindo drasticamente o tempo exigido para aumentar sua capacidade e dominar novas tecnologias. Isso pode não somente reduzir os problemas associados ao desemprego, mas também ter um impacto na economia mundial, tornando-a mais eficiente e adaptável a mudanças. Sabedoria e debate democrático. Em resposta ao artigo de Joy, alguns críticos observaram que não se trata de uma luta entre os cientistas e a natureza, como diz o autor. Trata-se de um debate entre três partes: os cientistas, a natureza e a sociedade. Os cientistas de computação John Brown e Paul Duguid responderam ao artigo dizendo: as tecnologias como a pólvora, a imprensa, a ferrovia, o telégrafo e a internet causam mudanças profundas na sociedade. Por outro lado, os sistemas sociais na forma de governos, sistemas de justiça, organizações formais e informais, movimentos sociais, redes de profissionais, comunidades locais, instituições financeiras e tantos outros moderam e redirecionam o poder bruto das tecnologias. Basta analisá-las do ponto de vista da sociedade e, por fim, cabe a nós adotar uma nova visão do futuro que incorpore todas as boas ideias. Para mim, a fonte principal de sabedoria a esse respeito está num vigoroso debate democrático. Nas próximas décadas, o público será chamado a votar em várias questões científicas cruciais. A tecnologia não pode ser debatida no vácuo. Questões filosóficas. Enfim, alguns críticos afirmam que a ciência foi longe demais na revelação dos segredos da mente, uma revelação que desumaniza e degrada. Porque apreciar a descoberta de algo novo, aprender uma nova habilidade, divertir-se numa viagem de férias, se tudo pode ser reduzido a alguns neurotransmissores, ativando alguns circuitos neurais? Em outras palavras, assim como a astronomia nos reduziu a grãos insignificanteste poeira cósmica num universo indiferente, a neurociêncianos. Reduziu a sinais elétricos circulando em circuitos neurais. Mas, isso é mesmo verdade? Começamos nossa discussão destacando os dois maiores mistérios de toda a ciência, a mente e o universo. Ambos não têm apenas uma mesma história e narrativa, também compartilham de uma filosofia similar e talvez do mesmo destino. A ciência, com todo o poder de investigar o centro de buracos negros e aterrissar em planetas distantes, deu origem a duas filosofias abrangentes sobre a mente e o universo, o princípio de Copérnico e o princípio antrópico. Ambos são compatíveis com tudo o que se conhece da ciência, mas são diametralmente opostos.
A primeira grande filosofia, o princípio de Copérnico, nasceu com a descoberta do telescópio, mais de 400 anos atrás, e afirma que a humanidade não tem uma posição privilegiada no universo. Essa ideia, aparentemente simples, Derobu mitos milenares e philosophias arrecadas. Desde o conto bíblico de Adão e Eva e livros do Jardim do Éden por terem provado da maçã do conhecimento, houve uma série de derrotas humilhantes. Primeiro, o telescópio de Galileu mostrou que a Terra não era o centro do sistema solar, e sim o Sol. Essa ideia foi sobrepujada quando se soube que o sistema solar era apenas um cisco na Via Láctea, em órbita cerca de 30.000 anos-luz do centro da galáxia. Nos anos 1920, Edwin Hubble descobriu inúmeras galáxias. De repente, o universo ficou bilhões de vezes maior. Agora o telescópio espacial Hubble revela a presença de até 100 bilhões de galáxias no universo visível. Nossa Via Láctea foi reduzida a um pontinho numa arena cósmica muitíssimo maior. Teorias cosmológicas mais recentes rebaixam cada vez mais a posição da humanidade no universo. A teoria do universo inflacionário diz que nosso universo visível, com seus 100 bilhões de galáxias, é do tamanho de um furinho de agulha num universo muito maior, tão inflado que a maior parte da luz de regiões mais distantes ainda não teve tempo de chegar até nós. Na vastidão do espaço, há muitos lugares que não conseguimos avistar com telescópios, e aonde nunca chegaremos porque não podemos viajar mais rápido que a luz. ESEA. Teoria das cordas, minha especialidade, estiver correta, significa que o universo inteiro coexiste com outros universos num hiperespaço de 11 dimensões. Portanto, o espaço tridimensional não é o ponto final. A verdadeira arena dos fenômenos físicos é o multiverso de universos, cheio de universos flutuando, como bolhas de sabão. O autor de ficção científica Douglas Adams tentou resumir o sentimento de estar sempre sendo destronado, inventando em O Guia do Mochileiro das Galáxias, o vórtex da perspectiva total, criado para enlouquecer as pessoas. Quando alguém entra numa câmara, vê um mapa gigantesco de todo o universo, com uma setinha minúscula, quase invisível, apontando "você está aqui". Portanto, o princípio de Copérnico indica que somos um entulho cósmico, insignificante vagando sem rumo entre as estrelas. Por outro lado, todos os últimos dados cosmológicos são compatíveis com uma teoria que defende a filosofia oposta, o princípio antrópico. Essa teoria afirma que o universo é compatível com a vida. Mais uma vez, essa afirmação aparentemente simples tem implicações profundas. Por um lado, é impossível negar que existe vida no universo, mas é claro que as forças do universo devem ser calibradas com precisão para tornar a vida possível. Como? Disse o físico Freeman Dyson. O universo parecia saber que estávamos vindo. Por exemplo, se a força nuclear fosse só um pouquinho maior, o Sol teria explodido bilhões de anos atrás, antes que o DNA pudesse brotar. Se a força nuclear fosse só um pouquinho menor, o Sol jamais poderia ter entrado em ignição, e também não estaríamos aqui. Da mesma forma, se a gravidade fosse mais forte, o universo teria se contraído até o grande colapso bilhões de anos atrás, e teríamos morrido. Torrados. Se fosse um pouquinho mais fraca, o universo teria se expandido tão depressa, atingindo o grande congelamento, e todos teríamos morrido de frio. Esse ajuste se estende a todos os átomos do corpo. A física diz que somos feitos de poeira de estrelas, que os átomos que vemos em tudo à nossa volta foram forjados no calor de uma estrela. Somos literalmente filhos das estrelas. Mas as reações nucleares que queimaram hidrogênio para criar os elementos mais pesados no nosso corpo são muito complexas, e poderiam ter dado errado. Por diversos motivos. Nesse caso, teria sido impossível criar os elementos mais pesados do nosso corpo, e os átomos de DNA e da vida não existiriam. Em outras palavras, a vida é preciosa e é um milagre. Há tantos parâmetros que precisaram de ajustes que alguns afirmam que não pode ser coincidência. A forma fraca do princípio antrópico sugere que a existência da vida obriga os parâmetros físicos do universo a serem definidos com a maior precisão. A forma forte do princípio antrópico vai mais além, afirmando que Deus, ou algum projetista, precisou criar um universo bem certinho para tornar a vida possível. Filosofia e neurociência.
O debate entre o princípio de Copérnico e o princípio antrópico reverbera na neurociência. Por exemplo, alguns afirmam que os humanos podem ser reduzidos a átomos, moléculas e neuroníons, consequentemente, não há um lugar diferenciado para a humanidade no universo. David Yagleman diz: esse você, que seus amigos conhecem e amam, só existe enquanto os transistores e parafusos do seu cérebro estiverem no lugar. Se você não acredita, vá à enfermaria da ala neurológica de um hospital. Uma lesão, até numa pequena parte do cérebro, pode levar a uma perda terrível de capacidades específicas. A capacidade de nomear animais, ouvir música, evitar comportamentos de risco, distinguir cores, tomar decisões simples. Ao que parece, o cérebro não funciona sem todos os transistores e parafusos. Ele conclui, dizendo: nossa realidade depende das condições de Nossa biologia. Então, por um lado, nosso lugar no universo parece diminuir se podemos ser reduzidos, como robôs, a porcas e parafusos biológicos. Somos apenas um Wettware. 6. rodando um software chamado mente, nada mais, nada menos. Nossos pensamentos, desejos, esperanças e aspirações podem ser reduzidos a impulsos elétricos circulando numa região do córtex pré-frontal. Isso é o princípio de Copérnico aplicado à mente. Mas o princípio antrópico também pode ser aplicado à mente, e chegamos à conclusão oposta. Diz simplesmente que as condições do universo tornam possível a consciência, ainda que seja extraordinariamente difícil criar uma mente a partir de eventos aleatórios. O grande biólogo vitoriano Thomas Huxley disse: algo tão notável como um estado de consciência ter surgido em decorrência de uma irritação do tecido nervoso é tão inexplicável quanto a aparição do gênio quando Aladim esfregou a lâmpada. Além disso, muitos astrônomos acreditam que, embora um dia possamos encontrar vida em outros planetas, será provavelmente a vida microbiana que reinou em nossos mares por bilhões de anos. Em vez de grandes cidades e impérios, vamos achar somente oceanos de micro-organismos à deriva. Quando entrevistei o biólogo de Harvard Stephen Jay Gould, hoje já falecido, sobre este assunto, ele explicou seu pensamento da seguinte maneira: se fossemos criar um planeta gêmeo da Terra como ela era há 4,5 bilhões de anos, ele se tornaria idêntico ao que a Terra é hoje depois que se passassem 4,5 bilhões de anos? Provavelmente, não. Há uma grande probabilidade de que o DNA e a vida jamais brotassem, e uma probabilidade ainda maior de que a vida inteligente dotada de consciência jamais emergisse dos pantanos. Gould escreveu: o Homo sapiens. é um galinho da árvore da vida. Mas esse galinho, para o bem e para o mal, desenvolveu a mais extraordinária qualidade de toda a história da vida multicelular desde a explosão cambriana, há 500 milhões de anos. Inventamos a consciência com todas as suas consequências, de Hamlet a Hiroshima. De fato, no curso da história da Terra, foram muitas as vezes em que a vida inteligente quase se extinguiu, além das extinções em massa que aniquilaram os dinossauros e quase todas as formas de vida. Os humanos enfrentaram outras ameaças de extinção. Por exemplo, os humanos são geneticamente relacionados entre si em um grau considerável, muito mais próximo que dois animais da mesma espécie. Embora cada ser humano tenha uma aparência diferente, nossos genes e nossa química interna contam uma história distinta. Na verdade, quaisquer dois humanos são tão próximos em termos de genes que podemos calcular matematicamente quando uma Eva genética e um Adão genético deram origem a toda a raça humana. E podemos até calcular quantos de nós existíamos no passado. Os números são impressionantes. A genética mostra que havia somente centenas ou milhares de humanos vivos entre 70 e 100 mil anos atrás, e que eles deram à luz toda a raça humana. Uma teoria sustenta que a explosão do vulcão Toba, na Indonésia, há cerca de 70 mil anos, provocou uma queda de temperatura tão drástica que eliminou a maior parte da raça humana, deixando uns poucos para povoar a Terra. Desse pequeno grupo de humanos vieram os aventureiros e exploradores que começaram a colonizar o planeta. Como já foi dito, em muitos momentos da história da Terra a vida inteligente esteve perto de chegar ao fim. É um milagre termos sobrevivido.
podemos. Também concluir que, embora possa existir vida em outros planetas, só pode haver vida consciente numa parcela mínima deles. Temos que valorizar muito a consciência encontrada na Terra. É a mais alta forma de complexidade conhecida no universo e provavelmente a mais rara. Às vezes, contemplando o porvir da raça humana, me vejo às voltas com a forte possibilidade de sua autodestruição. Apesar de erupções vulcânicas e terremotos terem o poder de condenar a raça humana à morte, o medo maior é de calamidades produzidas pelo homem, como guerras nucleares ou germes criados pela bioengenharia. Se assim for, talvez a única forma de vida consciente na Via Láctea será extinta. Creio que será uma tragédia não só para nós, mas também para o universo. Temos absoluta certeza de que somos conscientes, mas não compreendemos a longa e tortuosa sequência de eventos biológicos que conseguiram tornar isso possível. O psicólogo Steven Pinker disse: defendo que nada dá mais sentido à vida do que compreender que cada momento de consciência é um dom precioso e frágil. O milagre da consciência. Por fim, uma crítica à ciência diz que entender algo significa remover seu mistério e magia. Ao levantar o véu que esconde os segredos da mente, a ciência a torna mais corriqueira e banal. Entretanto, quanto mais aprendo sobre a complexidade do cérebro, mais fico deslumbrado com o fato de nosso pescoço carregar o objeto mais sofisticado que conhecemos no universo. Como diz David e Aglema, que assombrosa obra de arte é o cérebro, e como somos sortudos de pertencer a uma geração que tem a tecnologia e a vontade para chamar a atenção para essa obra de arte. É a coisa mais maravilhosa que descobrimos no universo. E somos nós. Em vez de minimizar o deslumbramento, aprender sobre o cérebro só o aumenta. Há mais de 2000 anos Sócrates já dizia: conhecer a ti mesmo é o começo da sabedoria. Temos uma longa jornada até chegar lá. 6. Wettware. Refere-se à ideia de um computador biológico, uma vez que a água é elemento comum a todos os seres vivos, da junção Wett. molhado, com vare, em alusão ao sufixo das palavras software e hardware. NDRT. Apêndice. Consciência quântica. Apesar de todos os avanços miraculosos em varreduras cerebrais e alta tecnologia, alguns afirmam que nunca compreenderemos o segredo da consciência, que está além da nossa reles tecnologia. De fato, na visão delas, a consciência é mais do que átomos, moléculas e neuroníons, e determina a natureza da própria realidade. Para elas, a consciência é a entidade fundamental, a origem da criação do mundo material. E como prova, referem-se a um dos maiores paradoxos de toda a ciência, que desafia nossa definição de realidade: o paradoxo do gato de Schrödinger. Até hoje, sem consenso universal, cientistas premiados assumem posições divergentes sobre a questão. O que está em jogo é nada menos que a natureza da realidade e do pensamento.